Nunca desistir de Jesus. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceiro parte. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí, vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e, se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nas bem-aventuranças, registradas pelo evangelista Mateus 5, 1-48. Capítulo 26. Novas medidas. Em um curto espaço de tempo, não mais do que 2 semanas, recebíamos outros 8 irmãos nossos, também libertos da sanha dos poderosos, estes quando estavam ainda sendo presos na saída de uma das reuniões realizadas nas catacumbas. Como o óptio responsável pela captura desses nossos novos hóspedes mostrou-se também ser cristão, cujo superior era o Petrônio, segundo informação de um deles, o militar procurou fazer vista grossa, deixando alguns dos prisioneiros escaparem, dando-lhes a informação para onde deveriam se dirigir, meu nome e até mesmo o horário de chegada. Mas nesta oportunidade tínhamos também uma criança e um adolescente junto com o grupo, o que fatalmente chamaria muito a atenção se os mantivéssemos em nossas instalações. Como chegaram à noite, conforme haviam sido instruídos pelo militar, fui avisado por uma das sentinelas e atendi-os procurando instalá-los provisoriamente até a manhã seguinte, providenciando algum alimento e água, porque se encontravam desesperadamente famintos. Após acomodá-los, contando com o auxílio do Rufus e do Octávio, chamei os dois para uma conversa reservada. Amigos, a situação que ora se apresenta é por demais delicada e estamos por debaixo de um grande risco, pois os soldados passam a não entender esse fluxo de pessoas e, para que algum deles procure se beneficiar junto aos meus superiores, denunciando o fato, não irá demorar muito. Ninguém sob o meu comando irá me questionar diretamente, no entanto existem sempre os interessados em promoção, mesmo que isto custe a vida de seus semelhantes, conforme é do nosso conhecimento, nesses tempos tão conturbados. O Octávio, que ouvia tão atentamente quanto o Rufus, sugeriu, façamos uma prece pedindo orientação aos bons espíritos e ao nosso mestre e, com absoluta certeza, o amparo de caráter superior não nos faltará. Tu gostarias de nos conduzir nela, irmão Fídio? Apesar de minhas limitadas condições de cristão novo, no quesito conhecimento, concentrei-me como pude e fiz a oração que o mestre nos ensinou, o Pai Nosso. Mal acabara de dizer as últimas palavras da significativa prece, o Rufus foi envolvido por uma luz que provinha do alto e, por sublime inspiração, dirigiu-se a mim, dizendo, Senhor, creio que seja possível utilizar das cercanias do lago onde eu aguardei os primeiros acertos para o encaminhamento da nossa irmã e crianças. Podemos montar um pequeno acampamento e repassar a direção para o Centurião, onde, de nossa parte, procuraremos suprir-lhes do básico com as nossas expensas. Desta forma, os recursos não serão aqueles sob a tua responsabilidade, e faremos tudo dentro das possibilidades dos nossos salários. Eu, que me encontrava emocionado com o iluminado espetáculo à minha frente, disse, abençoado sejas, Rufus, por ser aquele que intermedia as bênçãos do Senhor,
que procura abrir as nossas mentes para o serviço em favor dos que se encontram em profundo testemunho da própria fé. Estou de pleno acordo e amanhã logo cedo vou ter com o centurião, explicando-lhe a nova estratégia, enquanto tratamos da transferência desses novos hóspedes, tão logo o dia se faça. Foi o Octávio que, num relance, questionou. Fídio, meu irmão, mas e os guardas que estão de serviço, o que faremos para não levantar maiores suspeitas? Tens razão, Octávio, precisamos evitar isso. Para tanto, serei considerado, muito provavelmente pelos soldados, como um aproveitador da miserabilidade dos semelhantes, ou mesmo um devasso comum. Traga os nossos irmãos, todos eles, até os meus aposentos, e passaremos a noite aqui, como se estivéssemos realizando uma daquelas conhecidas festas, tão ao gosto de alguns ricos concidadãos. Enquanto isso, o Rufus irá permanecer vigilante para que nenhuma sentinela queira se aproximar demais dos meus aposentos. Abraçamo-nos como a comemorar as simples, porém importantes, medidas para a vida dos nossos irmãos, perseguidos pelo fato de quererem praticar o amor ao seu próximo, conforme fora ensinado por Jesus. Capítulo 27. Serviço Emergência. O dia mal começava a clarear e solicitei que o Rufus, na companhia do Octávio, providenciasse a transferência do pessoal para um dos pontos mais isolados e devidamente camuflados no entorno do lago. As tendas e outros apetrechos para a acomodação das pessoas e daquelas outras que o futuro certamente nos encaminharia, engrossando o número de perseguidos, seriam todos adquiridos pelo salário que nos era reservado. Para estes custos, tanto eu como o Rufus, por não termos despesas extras, porque nós dois éramos desprovidos de família, iríamos colocar também as nossas reservas, caso isso fosse necessário, até porque, pelo andar da situação, tínhamos em mente, com absoluta clareza, que muito provavelmente precisaríamos de mais recursos em curto espaço de tempo. Não era preciso nenhum dom especial para ver o que o futuro nos reservava em matéria de perseguição aos nossos irmãos cristãos, a qual recrudesce a cada dia que se passava, pois o imperador se mostrava cada vez mais alienado e, em sua enfermidade, a crueldade se agigantava a cada dia. Os espetáculos sanguinolentos no circo se repetiam num frenesi incalculável, mantendo a multidão enlouquecida e devidamente controlada pela diversão absurda. Com as capturas intensificadas, não iria demorar para que as nossas intuições, minha, do Rufus e do Octávio, se confirmassem, pois o Petrônio passou a nos encaminhar cada vez mais os irmãos cristãos que ele conseguia deixar escapar, com o auxílio inclusive de um óptio, o qual já nos enviara os hóspedes com os quais tínhamos dado início ao acampamento do lago. Conversando com os meus fiéis amigos, e por que não dizer literais assistentes, apresentei as minhas preocupações relativas ao volume de pessoas e à necessidade urgente de montarmos uma estratégia que viesse a encobrir a movimentação. Iniciei dizendo: irmãos, não podemos manter uma alta concentração de pessoas no acampamento do lago sem que chamemos a atenção do que ocorre por lá. Um interesseiro qualquer, buscando levar a mínima vantagem, poderá denunciar-nos a qualquer instante. Rufus, que mantinha também a experiência de ter sido legionário, sugeriu: sem sombra de dúvida, o senhor está coberto de razão. Precisamos fazer uma triagem e encaminhar aqueles que possuem parentes ou amigos em outras regiões, para que possam acolher esses nossos irmãos fugitivos e nós nos tornarmos apenas um ponto de passagem e manutenção emergencial. Naquele exato instante, sem qualquer explicação cabível, como se alguém invisível estivesse presente, senti que me virava o rosto na direção de uma pequena teia de aranha que se prende ao teto dos meus aposentos, vindo-me a seguinte ideia. Excelente observação, Rufus. Vamos criar uma rede de sustentação para os nossos perseguidos irmãos e, com isso, conseguiremos ser mais efetivos e ágeis no atendimento, mantendo o mínimo de gente em nossos arredores. O Octávio imediatamente se prontificou. Graças damos ao Senhor que nos inspira, pois eu conheço muitas pessoas confiáveis para esse intento e posso entrar em contato com elas, que estão sempre dispostas a auxiliar, e com isso darmos continuidade em nosso plano de ação.
Ouvindo as palavras do Octávio, um sentimento de alegria e esperança invadiu-me a alma e eu, sorrindo, completei. Que o Senhor nos abençoe e ao serviço em seu nome. Então, o que estamos esperando, meus irmãos? Mãos à obra. Capítulo 28. Descobertos. Em pouquíssimo tempo estávamos avançados no trabalho de encaminhamento daqueles nossos irmãos em Cristo, que conseguiam escapar de seus captores ou então passavam a ser perseguidos, por vezes até por alguns populares fanáticos. O número que atendíamos não era grande, até porque poucos de fato estavam sob a guarda do Petrônio ou conseguiam chegar até o nosso posto de encaminhamento, mas, dentro das nossas possibilidades, tudo era feito com grande entusiasmo e gratidão ao nosso Mestre e Senhor, pela oportunidade do serviço em seu nome, em uma causa considerada absurda por muitos, porém alimentada por poucos que realmente se importavam em mover uma pena que fosse para auxiliar aqueles que eram condenados aos mais diversos e cruéis eventos. Entretanto, a nossa felicidade em auxiliar estava com os dias contados, pois, em pouco tempo, nossas atividades haviam sido descobertas, por causa de uma denúncia feita por um dos soldados que eu dispensara quando assumi as minhas responsabilidades na instalação militar sob o meu comando. Segundo eu soube posteriormente, ele não admitia ter sido transferido para uma outra área e, por manter certa relação com um outro que continuava trabalhando comigo, foi pessoalmente investigar o nosso posto de atendimento junto ao lago. Daí para passarem a averiguações dos envolvidos diretamente foi uma questão de tempo. Logo eu estava sendo avisado pelo Petrônio, que enviou um mensageiro com a notícia de que uma guarnição viria proceder às prisões de todos, inclusive a minha própria. Ele pediu que eu ganhasse tempo para informar a todos e empreender a fuga, não apenas daqueles que estavam sob a minha guarda, mas me incluindo também. Pela situação grave que se apresentava, notei que eu mesmo não teria tempo para organizar toda a movimentação. Então decidi chamar o Rufus e o Octávio para participar das graves acusações. Eles atenderam prestimosos como sempre. Eu resumi o comunicado e passei a traçar o plano emergencial, dizendo: a situação é gravíssima e temos o tempo contra nós, pois os soldados não deverão tardar. Portanto, Rufus e tu, Octávio, comandem a saída imediata do pessoal que está conosco internado em trabalho na carpintaria e todos que estão instalados no acampamento junto ao lago. O Rufus, olhando-me com apreensão, questionou: e quanto a ti, senhor? Que farás? Não posso abandonar este posto militar, porque, se o fizer, tu, Rufus, e o nosso Octávio não terão tempo suficiente para organizar e empreender a fuga dos nossos irmãos. O Octávio, preocupado com a minha posição, falou: mas, filho, tu serás preso e julgado como traidor, cuja pena é a capital. Não podes se submeter a esse absurdo. Cortei-lhe a palavra, dizendo: do que adianta seguir Jesus se, na hora do testemunho, sou eu o primeiro a fugir dele? Temo por todos e prefiro entregar-me ao sacrifício a levar comigo a vida de muitos. Vamos, meus irmãos, pois o tempo urge. Os dois saíram ligeiro para alertar os demais irmãos que se encontravam em nossas instalações e, juntos, todos foram em direção ao lago, para darem seguimento às minhas orientações, enquanto eu chamava um dos guardas e ordenava que os portões fossem fechados e que, caso alguma coluna se apresentasse, eu deveria ser chamado para iniciar o atendimento antes que a entrada fosse permitida. Sentei-me diante da mesa que me servia também para o trabalho regular e fiz uma prece ao Senhor, pedindo que Ele me amparasse e me desse forças para que, diante do testemunho, eu não esmorecesse, pois sabia que já me encontrava condenado por antecipação, dado que um legionário posicionar-se contra os interesses do Estado romano era a declaração pura de culpabilidade. Sem dúvida, as minhas preces foram atendidas, porque a coluna chegou depois de 2 horas que o Rufus e o Octávio haviam partido. Fui informado pelo soldado da chegada dos militares e, naquele exato instante, uma força enorme me invadiu o íntimo, dando-me uma segurança jamais sentida. Assim sendo, levantei-me e me dirigi ao portão para atendê-los. Capítulo 29. Destino selado.
Respirei profunda e calmamente antes de ordenar que os portões fossem abertos, buscando dessa maneira controlar-me da melhor maneira possível, pois, a partir daquele instante, o meu destino estaria selado com absoluta certeza. Dei a ordem e uma dezena de soldados entrou, tendo um óptio à frente, que adiantou-se dizendo: tenho ordens de levá-lo para depoimentos junto ao nosso tribuno-chefe, pelo motivo considerado da mais alta traição. Peço que não crais embaraços, entregues o teu gládio e nos acompanhe disciplinadamente. Estranhei o fato do óptio dirigir-se a mim sem a truculência com que éramos habituados a tratar os prisioneiros, principalmente militares classificados como traidores ou desertores. Ato contínuo, entreguei o meu gládio e um dos soldados aproximou-se com uma corda para manietar-me, mas fui imediatamente repreendido pelo seu superior, que falou em tom áspero. Afasta-te, soldado, pois estás diante de um oficial, e ele não será tratado de forma desrespeitosa até que os fatos sejam apurados. Pela sua expressão, o sujeito não gostou da repreensão, mas obedeceu de imediato, enquanto o óptio virou-se para mim mais uma vez e comandou: queira nos acompanhar. Ordenou que a coluna se adiantasse primeiro e colocou-se um pouco mais próximo de mim, dizendo entre dentes: sinto muito pelo que está acontecendo, meu irmão. Naquele momento tão peculiar, percebi estar sendo amparado por um outro cristão, que se mostrava um militar digno de seu posto e que agia dentro dos limites do respeito ao seu semelhante, contudo, completamente impossibilitado de fazer mais por mim, como a permissão de uma fuga, por exemplo, pois, caso ela ocorresse, colocaria todos eles em uma situação comprometedora. Apesar do óptio ter o seu cavalo, iniciou a caminhada ao meu lado, dando as rédeas do animal para que um soldado tomasse conta. Sabendo de antemão que de forma alguma eu sairia com vida daquela situação, apenas preocupava-me o tipo de tortura que iriam me aplicar inicialmente para que eu viesse a delatar outros prováveis participantes daquela verdadeira odisseia cristã. Passei a orar enquanto caminhávamos, pedindo forças a Jesus e ao nosso Criador, para que eu suportasse todas as afrontas que seriam a mim dirigidas e as humilhações que eram reservadas para casos semelhantes ao meu. Neste instante, surgiu ao meu lado aquela figura diáfana da nobre dama Valéria, aquela que havia sido a genitora do Petrônio. Dirigindo o seu olhar meigo, falou-me em comunicação mental: coragem e fortaleza em Jesus, meu filho, pois todos os testemunhos atuais e aqueles que vierem ainda nos próximos tempos irão despertar os nossos irmãos de seu primitivismo milenar, porque a nossa melhor forma de combater a ignorância é continuarmos amando-os até mesmo com o sacrifício de nossa vida. Mantenha-te em paz, pois o nosso Mestre demonstrou-nos que somente ela poderá ser o veículo da nossa maior expressão e testemunho em seu nome. Continues em oração, porque a sustentação necessária não haverá de lhe faltar. Paz em Jesus. Sua figura mais uma vez se esvaneceu, porém uma disposição invadiu-me como um todo, com forças tão impressionantes que poderiam fazer com que eu enfrentasse todos os desafios do mundo. Uma hora depois já avistávamos a fortaleza, onde, com certeza, eu iria conferir o meu testemunho. Pedi mais uma vez ao Senhor que me auxiliasse a não fugir da minha proposta de transformação em mim mesmo. Capítulo 30. A bênção na prova. Entramos e desfilamos sob o olhar curioso de soldados e servos que circulavam na fortaleza, sendo que a coluna se dirigiu até a porta das instalações oficiais do tribuno-chefe. Um centurião que eu jamais vira até então surgiu do interior questionando: por que o prisioneiro não está manietado? O óptio, sem qualquer constrangimento, respondeu: Senhor, o óptio Fídio acompanhou-nos dignamente como militar disciplinado. Como ele se encontra em procedimento de averiguação e não está ainda julgado, creio ser desnecessária essa drástica medida. O centurião suspirou diante da surpresa da resposta e, sem partir para a réplica, ordenou apenas: óptio, tu me acompanhes junto com o prisioneiro, para colocá-lo na presença do nosso tribuno. De minha parte, sabendo que tudo estava arranjado para um processo puro e simples de condenação, voltei a orar e pedir a Jesus, não para alcançar a liberdade,
que seria literalmente impossível, mas sim para que eu tivesse forças suficientes para suportar a humilhação e a tortura que certamente me estariam reservadas. Ao fazer a minha prece, enquanto era encaminhado para a presença do tribuno, fui novamente surpreendido pela imagem rápida da nobre dama, que parecia me envolver com eflúvios de flores silvestres, transmitindo-me, ao mesmo tempo, uma força inigualável para as provas que eu teria que suportar a partir de então. Diante do tribuno, fiz a saudação oficial como se nada estivesse acontecendo, causando certo ar de interrogação no homem, que talvez não esperasse a minha atitude, tranquila e firme ao mesmo tempo. Em seguida, ele olhou-me com desdém e disse diretamente: está sendo acusado de traição junto ao Estado romano, por ocultação de inimigos que buscam alterar a paz e os bons costumes de nossa sociedade, ofendendo os nossos deuses e um dos seus filhos diretos, o nosso idolatrado imperador. Para que não tomes o meu tempo, ordeno que me entregues os nomes dos envolvidos nesta trama obscura e de profunda inconfidência. Vamos, fale, traidor. Algo de muito especial houvera se passado comigo após a visão e a sensação perfumosa que me envolveu, porque comecei a responder com profunda segurança: Senhor, tribuno-chefe, não tenho aliados nestas operações que são tratadas como desleais por aqueles que detêm o poder provisório. De minha parte, classifico todas elas como meramente humanas, porque apenas cuido de retirar da morte certas mulheres e crianças em sua maioria, que servem de espetáculo macabro para mentes enfermiças. A operação da qual sou acusado, apesar de não ser classificada como tal, também segundo a minha posição, trata-se pura e tão somente de encaminhar as pessoas que não cometeram crime algum contra o Estado ou mesmo a seus cidadãos, que passam pela condenação de uma morte infamante por somente buscarem praticar o amor ao próximo, conforme ensinado pelo nosso Mestre, Senhor e Salvador de nossas almas, Jesus. Então, conforme iniciei a minha fala, sou o único responsável pelas atitudes ditas traidoras e me submeto a qualquer penalidade que me seja imposta, isentando os homens e também os servos que se encontram sob o meu comando. Notei que a Valéria, o nobre espírito com quem eu me afeiçoara, aproximou-se do centurião e, como se falasse algo em seu ouvido, motivou-o de alguma maneira a se achegar ao tribuno e cochichar, para provavelmente dar-lhe alguma informação desconhecida, porque, em seguida, o meu interrogador disse, na qualidade de tribuno-chefe, sabendo que a sua unidade possui os melhores resultados em produção de material bélico, não desperdiçarei mais o meu tempo contigo, que se declara como o único responsável pela traição. Virou-se para o centurião e ordenou: leve-o de minha presença, retire-lhe o uniforme, colocando roupa comum, e dirija-o para as celas do circo. Que este blasfemo morra fazendo companhia aos seus amiguinhos cristãos, traidores de nossa amada Roma. Saiam. O centurião fez um gesto de cabeça para o óptio que me acompanhava e, em instantes, fui retirado daquele ambiente, sendo em seguida despido, colocado sobre o meu corpo uns trapos que deveriam estar para serem direcionados ao lixo, para me conduzirem posteriormente às celas localizadas no subsolo do circo. Naqueles momentos da minha condenação, as bênçãos do Senhor realmente se faziam sobre mim, permitindo que os demais envolvidos nos trabalhos de proteção e encaminhamento dos nossos perseguidos irmãos tivessem as suas vidas poupadas. A humilhação, a tortura e outros aspectos degradantes que poderiam ter sido aplicados haviam sido suprimidos por intercessão direta daquela nobre dama. O óptio, que agora se encarregava da minha transferência, em determinado instante olhou-me com os olhos já mareados e, novamente entredentes, falou: que o Senhor abençoe o teu sacrifício pela causa do amor. Capítulo 31. Primeiros momentos no cárcere. Fui conduzido até os calabouços no subterrâneo do circo e colocado junto a homens, na sua maioria, idosos, mulheres e algumas crianças, todos classificados como cristãos, para servirem nos espetáculos sanguinolentos. Ao chegar e ser trancafiado, o óptio que me conduzira junto aos soldados ordenou que eles se retirassem e terminou por ficar só diante da cela. Aproximei-me das grades e pedi permissão para falar,
tomando os cuidados em tratá-lo com as características oficiais e utilizando-me de tom de voz extremamente baixo, o suficiente para ser ouvido pelo meu interlocutor. Ele, sorrindo disfarçadamente, consentiu. Senhor, com o respeito que lhe devo, por ter sido tornado um simples civil há pouco, quero que saibas que tenho pela tua pessoa muita gratidão, pela forma respeitosa com que me tratastes. Caso eu não esteja me excedendo nos meus pedidos, permitirias que eu apresentasse um questionamento? Estejas à vontade. Estranhei a postura do tribuno-chefe em relação ao meu caso, pois dispensou-me sem maiores aquisições, apesar da acusação de alta traição, sendo que, durante o evento, solicitei em minhas preces o auxílio do nosso Senhor e Mestre e fui atendido com completa comprovação, até mesmo tendo a visão espiritual de parte do que ocorria naquele ambiente, para confirmar o que lhe digo. O óptio me olhou com profundo respeito e falou. Já percebestes que as nossas concepções são idênticas em matéria de nossa espiritualização, e tenho plena convicção de que fostes realmente atendido pela misericórdia do nosso Salvador, através de seus iluminados prepostos. Existe também um outro ponto, que talvez possamos comemorar em relação à perseguição daqueles que comungam o cristianismo, contudo, esta mencionada comemoração ainda está eivada de incertezas, mas o nosso imperador, ou depois de ser declarado como inimigo público pelo Senado, suicidou-se, ou melhor, deixou-se matar pelo seu secretário, assim que um soldado da guarda pretoriana surgiu para cumprir a ordem de prisão. Quando isto aconteceu, Senhor? Segundo informações recebidas, a ocorrência se deu ontem. Logo, existem maiores preocupações para os oficiais neste momento do que se envolverem com problemas de militares de menor patente, como é o nosso caso. Também sempre existe algum protegido deles para assumir o teu lugar. Óptio, gostaria muito que pudéssemos comemorar, não a morte de uma pessoa, por mais enferma que ela estivesse em sua alienação, mas creio honestamente que as perseguições não terão um fim tão cedo, pois servem também como elemento de distração para as massas, quando a situação política e administrativa não estiver caminhando bem. Mas, ao mesmo tempo, o nosso testemunho servirá para despertar aqueles que dormem na ignorância de si mesmos, permitindo que eles também sejam esclarecidos e transformados pela prática dos ensinamentos de Jesus. Estou impressionado com as tuas palavras, Fídio, pela demonstração de fé que tendes e a luz sobre o que me diz. Saibas, meu irmão em Cristo, que elas não são minhas, porque sinto-me envolvido pelas mais dulcidas bênçãos desde o momento em que fui feito prisioneiro. Lamento, Fídio, por essa parte e, dentro do possível, farei de tudo para que sejas poupado. Sou grato, porém não te lastimes por mim, porque o dia da libertação chegará, para que o amor do Cristo reine entre nós, transformando-nos para sempre em irmãos. Tão logo encerrei a minha frase, percebi que o militar amigo não poderia continuar dando-me a sua atenção, pelas razões óbvias do comprometimento junto a carcereiros e soldados. Desta forma, procuramos nos despedir, com o cumprimento de irmãos em Cristo, desejando paz. Capítulo 32. Nunca desistir de Jesus. O óptio saiu e, não restando mais nada para mim, procurei um lugar na cela, cujo espaço para os que ali se encontravam, cerca de 20 pessoas, já me incluindo naquele número, era bastante reduzido. Sentei-me no piso imundo, próximo de outros esfarrapados tanto quanto eu. Mal havia me acomodado quando um senhor de idade relativamente avançada, que se encontrava mais próximo, virando-se em minha direção, disse: Estou reconhecendo o senhor. Por acaso não era aquele militar que nos dava guarida, encaminhando-nos posteriormente para outros locais, protegendo-nos da sanha assassina dos poderosos? Continuei olhando para ele de forma interrogativa, pois era possível existir mais algum que estivesse fazendo um trabalho de forma semelhante. Como eu me mantive em silêncio, ele continuou. O Senhor encaminhou não só a mim, mas também a minha neta, quando fomos colocados no acampamento à margem do lago, que fica próximo à instituição que estava sob a tua responsabilidade. Saibas que sou muito grato por tudo o que o Senhor nos fez, apesar de ter sido capturado novamente quando me encontrava nas catacumbas em estudo dos ensinos da Boa Nova de nosso Mestre.
Minha neta foi encaminhada para junto de uns parentes que vivem afastados de Roma, porque a minha filha e meu genro serviram de repasto para as feras nos espetáculos conhecidos. Peço que me confirmes, és aquele de quem falo. Sim, sou eu mesmo, um cristão como muitos outros, que procurou fazer apenas a sua parte. A princípio, alguns me olharam desconfiados, devido à minha conversa com o óptio em som praticamente inaudível para eles, mas sorriram em minha direção. Um deles adiantou-se dizendo: ouvimos falar do Senhor e, apesar de não termos sido beneficiados pela tua bondade, somos gratos em nome dos irmãos e irmãs em Cristo que foram salvos pelo teu esforço. Olhei o homem procurando transmitir a tranquilidade que continuava a me invadir, quando notei, próxima a mim, a figura reluzente da Valéria, que mentalmente me orientou. Procure consolá-los, meu filho, porque o serviço no bem com Jesus não escolhe hora, tampouco local. Vamos, fale, pois estarei junto contigo. Aquela aparição peculiar encheu-me de coragem e iniciei, dizendo, inicialmente, meus irmãos, não sou um senhor para todos que aqui estão, e sim o Fídio, um irmão em Cristo Jesus, que não fez, conforme já disse, nada mais do que lhe competia, apesar desta maravilhosa oportunidade em servir ter durado poucos meses. Felizmente, pela situação reinante que praticamente acabo de ser informado, fui considerado o único responsável por aquelas atividades. Mais tarde irei resumir o que recebi do oficial que me conduziu até este local, a respeito do que ocorre na luta sempre ilusória do poder. Neste momento, em que partilhamos dos mesmos testemunhos, peço a Deus e ao nosso Senhor e Mestre que nos fortaleça a todos, para que possamos suportar o que nos é reservado, com a nobreza que é característica de um cristão, oferecendo a mão que nos maltrata o corpo, mas não a alma, aquilo que possuímos de mais sublime em nós, que é o amor. Irmãos e irmãs em Cristo, que me recebem tão bem em seus corações, peço somente que possamos nos fortalecer na prece que o Mestre nos ensinou. Passei a orar o Pai Nosso, emocionando-me em cada palavra, sendo acompanhado por todos, contagiando também os prisioneiros das outras celas, que recitavam conosco a belíssima prece. Apesar da frieza do local subterrâneo e de sua fraca iluminação, luzes se fizeram em verdadeiro espetáculo celestial em nosso ambiente, podendo ser, em alguns instantes, percebidos alguns elementos brilhantes entre nós e nos corredores, como a marcar a presença dos iluminados irmãos, nos estimulando a nunca desistir de Jesus, porque seria a suprema desistência de nós mesmos. Capítulo 33. Aqueles que não querem ver. Eu literalmente imaginava que o meu fim e dos demais enclausurados seria rápido, mas, por alguma ocorrência que ignorávamos, os dias se estendiam, fazendo parte da tortura o racionamento de pão e água. Do legionário orgulhoso sobrara apenas uma pessoa que, aos poucos, ia se tornando um farrapo humano, contudo, a fé em nosso Senhor se robustece a cada dia, como se acontecimento algum pudesse tirar de mim o que palpitava em meu íntimo, como uma chama que acalentava o meu coração, apesar de ver em minha cela homens, mulheres e 2 crianças, que neste caso se mostravam extremamente esquálidas e apavoradas. Não demorou para a crueldade ter início de forma diferenciada, não com os espetáculos que pareciam estar por alguma razão suspensos, mas sim com a alimentação das feras, que passou a ser feita com irmãos nossos de celas próximas. A situação era de extremado horror, pois as pessoas eram retiradas dos seus claustros, iniciando-se com os menos resistentes, idosos e crianças. Apesar dos gritos e pedidos de clemência, em que as mães pediam que fossem no lugar dos filhos, os carcereiros agiam com a mais pura frieza, tratando-nos como animais em cativeiro que serviam apenas para alimentar os outros, tão enjaulados como nós. Entretanto, à noite, quando o ambiente se tornava mais calmo, em minhas orações, surgia sempre como a visitar-me, no sentido de trazer-me consolo, a figura sublime da nobre dama Valéria, que, reluzente em seu entorno, reforçava-me o ânimo, com palavras ditas mentalmente, solicitando sempre que eu fosse o sustentáculo dos demais companheiros de desdita. Gradativamente, as celas próximas iam se esvaziando. Certo dia, ousadamente interpelei um carcereiro,
colocando-me à disposição para a alimentação dos animais, para que ele poupasse as crianças, libertando-as, aquelas que estavam no mesmo espaço onde eu me encontrava. Ele olhou-me com profundo desprezo e disse-me depois de uma gargalhada sarcástica: Tu és mesmo um tolo e um traidor barato. Foi-nos recomendado que tu sejas o último a ser servido, ou, em caso da retomada dos espetáculos, também o último a ser sacrificado, para que possas assistir a todos os teus amiguinhos cristãos serem eliminados antes da tua asquerosa pessoa, maldita criatura. E tem mais, caso tenhamos outros prisioneiros cristãos, a ordem é que te mantenhamos vivo, para que continues presenciando aquilo tudo que fazemos com os transfugas da lei ou traidores como tu. Gargalhou novamente e disse com sarcasmo: Gostastes do que te comuniquei? Olhei-o no fundo dos olhos e, com uma força impressionante que me tomava, como se eu estivesse envolvido por um ser de luz, falei com uma autoridade que estava acima da minha. Meu irmão, não te enganes, pois dia chegará que terás que resgatar em lágrimas o que hoje tratas com desdém e sarcasmo. Não que seja isto necessário, porém está de acordo com o teu desejo, e, como tal, será assim, pois o nosso Pai a todos nos respeita as decisões, dando-nos o tempo adequado para que um dia, despertada a nossa consciência, assumamos a responsabilidade em refazer tudo o que desprezamos ou no que fomos negligentes. Pensa nisso e verás que tens o tempo em teu favor, e então poderás, se assim o desejardes, alterar desde agora o caminho de dor que constróis. Ele abaixou o seu olhar, demonstrando claramente que recebia não da minha pessoa, mas do ser de luz que me envolvia, aquela importante admoestação, e, como se fosse uma criança, retirou-se cabisbaixo. Vesta, um dos companheiros de cela que estava próximo, aproximou-se e, pondo os seus braços sobre os meus ombros, falou: Abençoado seja o Espírito que se comunicou pelo teu intermédio, pois os nossos testemunhos não poderão se dar em um único momento, mas precisam servir para abrir os olhos daqueles que insistem em não querer ver, conforme ensinado por Jesus. Senti que algo sublime se afastava de mim, deixando no ambiente fétido, pelo nosso estado, um perfume sutil de flores silvestres, alimentando-nos a alma de inaudita esperança. Capítulo 34. Sublimes instantes. Com a minha atitude, ou do iluminado espírito que havia se comunicado pelo meu intermédio, passei a considerar que a minha vida estava, a partir de agora, nas mãos daquele carcereiro que saíra da minha frente, muito provavelmente sentindo-se repreendido, quando, de repente, ouvi vozes e o ruído típico das vestimentas de legionários. Como a nossa cela era a única que ainda estava repleta com os prisioneiros, eles estacionaram bem à frente, onde uma voz de comando, que num primeiro momento me parecia conhecida, ordenou ao carcereiro: Tenho ordens, que aqui estão, para enviar os prisioneiros do circo para trabalhos forçados nas unidades de produção de armamentos. Abra o claustro e coloque-os em correntes para que nos encarreguemos da tarefa. O carcereiro, com a voz um tanto trêmula, diante da autoridade do militar, respondeu: Centurião, senhor, temo não possuir correntes suficientes para todos estes que aqui se encontram. Ele não chegou a encerrar a frase, porque recebeu uma nova ordem de imediato: Homem, estás fazendo com que eu perca meu precioso tempo. Coloque as correntes naqueles que forem mais fortes, para que não fujam, e depois deixe que nós nos encarreguemos do restante. Vamos, faça o que eu te ordeno. As providências passaram a ser tomadas e, quando foram colocar os grilhões em mim, consegui divisar a figura do centurião. Meu coração pareceu saltar do peito, pois estava à frente dos esfarrapados, esquálidos e imundos prisioneiros ninguém mais do que o Petrônio. Abaixei a cabeça em atitude servil para não demonstrar que eu o reconhecia e, preparado o cortejo dos assim considerados transfugas, com 10 de nós acorrentados, o centurião ordenou novamente ao carcereiro: dirija-nos à saída mais despojada, para que o movimento das ruas não facilite a fuga dos prisioneiros. O carcereiro seguiu à frente por corredores que eu jamais poderia supor existir no subsolo do circo e, por uma saída discreta, alcançamos a parte externa, onde o movimento era bem menor.
A princípio estranhei o fato, pois o movimento deveria ser discreto naquele início de noite, mas não tão esvaziado como se mostrava. Sem maiores detalhes, o centurião subiu em seu cavalo, sendo acompanhado pelos soldados em número reduzido de 5, e começamos a nos dirigir, conforme a nossa capacidade em forças físicas permitia, para uma das saídas da cidade, que gradativamente, ao avançarmos, reconhecia ser a exata direção da instalação que eu comandara até razoável tempo atrás. Subitamente surpreendi-me com a imagem da nobre dama Valéria, aquele espírito com quem já me acostumaram as visões, seguindo adiante da coluna, como se fosse uma real guardiã dos interesses que moviam o seu filho Petrônio. Chegamos a um posto de controle, que me pareceu mais fortificado que o normal. Ao nos aproximarmos, notei que a Valéria parecia sussurrar alguma coisa no ouvido de um oficial que se encontrava como responsável do local, e ele, vendo a coluna, sem qualquer questionamento, permitiu a nossa passagem, como se aquilo que ocorria não lhe dissesse respeito ou fosse algo para o qual deveria despender um tratamento comum. Andamos ainda uma boa parte do percurso e, quando estávamos em um local mais ermo, o Petrônio ordenou: rápido, homens, soltem os prisioneiros. Todos ficaram estarrecidos com a ordem. Apesar de conhecê-lo, não poderia, naquele instante, negar que ele me surpreendia com tal atitude. Os soldados pareciam estar preparados, pois carregavam martelo e ferramentas para soltar as traves dos grilhões tão rápido quanto conseguiram. Aproximei-me do Petrônio e perguntei: permissão para falar, senhor? Ele olhou-me com tranquilidade e consentiu. Senhor, sou grato pela liberdade que me concedes, contudo, parece-me não se tratar de ordem oficial. Sim, em certa parte, tens razão, Fídio, referente às questões em libertar-vos, respondeu sorrindo. Sem dar continuidade em nosso diálogo, ele virou-se para o grupo que se reunia um tanto assustadiço com a inesperada atitude e disse para todos: não temais, pois somos também cristãos como vós. Como temos iniciado uma guerra civil em Roma, por disputa de poder, será mais proveitoso que saiam para cidades distantes e procurem estabelecer as suas vidas, trabalhando inclusive para que a boa nova do Senhor continue iluminando não apenas as vossas existências, mas principalmente daqueles que ainda permanecem na ignorância de si mesmos. Vamos, apressem-se e partam, pois não poderemos fazer por vós mais do que fizemos até agora. Quando me preparei para me retirar da frente daquele que se mostrara mais do que um amigo, e sim um irmão em Cristo, e que arriscava tanto ele como também os seus comandados, as suas vidas em nosso favor, a Valéria, espírito que se mostrava ainda mais iluminado naqueles sublimes instantes, surgiu para a minha visão, exatamente ao lado do filho querido, e mentalmente disse-me: irmão, cumpra com o que um dia quisestes realizar. Imediatamente me veio a recordação do desejo em comunicar ao centurião sobre a sua genitora. Sendo assim, disse-lhe: Senhor, antes que eu me vá, sabendo que talvez não o vejas mais neste mundo, quero que saibas que a nobre senhora Valéria, sua mãe, encontra-se ao teu lado, abençoando as tuas decisões. Imediatamente o meu interlocutor se emocionou e disse-me: eu sei, pois sinto a sua presença em variados instantes. Sou grato a ti, Fídio, que me confirmastes, e ao nosso Senhor, que permite esta bênção em minha vida. Agora, apressa-te e parta em paz, na companhia de Jesus, pois terei que considerá-los como fugitivos frente aos meus superiores. Despedimo-nos emocionados, porque fatalmente ele e os seus comandados seriam penitenciados pela fuga de um grupo inteiro. Entretanto, antes que eu saísse, novamente aquela força espiritual me invadiu e, ao dirigir-me ao grupo que certamente não saberia como proceder a partir de então, orientei com firmeza: irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sigam-me. Capítulo 35. Luz nos caminhos. Se a minha orientação se mostrou convicta, subitamente eu dei-me conta de que as palavras saíram da minha boca, sem que eu estivesse, de fato, seguro sobre qual direção deveríamos tomar, principalmente no estado em que nos encontrávamos, imundos, esfarrapados, esquálidos e enfraquecidos pelo tempo decorrido nos claustros.
Além dessas profundas inconveniências, tínhamos no grupo idosos, mulheres e 2 crianças, todos famélicos, pois as rações haviam sido ainda mais reduzidas, já que viraríamos alimento para as feras. Entretanto, os meus companheiros de desdita pareciam ter profunda confiança em mim, crendo que eu sabia de fato o que deveria fazer e para onde ir. Achei por bem, enquanto iniciávamos a caminhada, orar mentalmente, pedindo a Valéria para que me orientasse nos próximos passos. A resposta não se fez esperar, pois, sem ao menos visualizá-la, uma voz interna, completamente inspirada, disse-me: "Procura o lago." Perguntei-me de imediato, porque não havia pensado nisso antes. Até porque estávamos relativamente próximos das instalações militares das quais eu um dia fora o responsável, e o lago era grande o suficiente para nos abrigarmos naquela noite. Teríamos também condição de pelo menos dessedentar-nos e melhorarmos um pouco a nossa aparência, diminuindo o odor que exalávamos com um banho mais do que necessário. Dirigimo-nos para o nosso objetivo e, tão logo o alcançamos, tratamos de nos posicionar em local mais ermo. Como a noite ainda não caíra de todo, sugeri que nos banhássemos e procurássemos alguma coisa que servisse de alimento. No quesito alimento não fomos muito felizes, porque conseguimos apenas algumas poucas frutinhas silvestres, que precisamos transferir para as crianças acalmarem a fome que nos devastava a todos com o seu desconforto característico. De minha parte, estava pensando em como dar continuidade e solução àquele problema, pois não poderíamos continuar ali instalados mais do que aquela noite. Foi quando Vesta, um dos irmãos de Sela, aquele mesmo que se referira às bênçãos da comunicação espiritual no momento em que fui o intermediário junto ao carcereiro, aproximou-se informando: "Fídio, percebo tua preocupação, porém, no sentido de querer dividi-la contigo, creio que poderei colaborar em algo. Conheci nas catacumbas, umas semanas antes da minha prisão, um dos nossos irmãos que possui, não sei ao certo, uma pequena propriedade, provavelmente a um dia de caminhada de Roma. Quem sabe ele ainda esteja por lá e possamos contar com a sua ajuda. Tu te recordas do nome dele, Vesta?" "Sim, como não? Marte é o seu nome, um tanto difícil de esquecer, pois foi-lhe dado pelo seu pai em homenagem ao deus das colheitas e da guerra." "Vesta, notaste como as inspirações surgem dando-nos o ensejo de alcançarmos alguma forma de reduzirmos as nossas dores?" "Sim, meu irmão, quando nos dispomos a aguardar o socorro, utilizando da paciência e da humildade, virtudes essas largamente demonstradas por Jesus, por isso seguir-lhe os passos é exatamente contar com o seu auxílio e a sua iluminada direção." Palavras sábias, meu caro Vesta. Por isso mesmo aprendi que ele será sempre para todos nós o caminho, a verdade e a vida. E também, Fídio, por que não dizer, a luz. Capítulo 36. Amparo do Senhor. Antes mesmo que os primeiros raios de sol iniciassem a espantar as sombras da noite, começamos a nos organizar e iniciamos a caminhada, que, sem sombra de dúvida, seria penosa para todos. A situação era tão complicada que não tínhamos sequer um odre para levar água. Minha maior preocupação estava voltada para a resistência dos idosos e das 2 crianças. Antes que nos colocássemos a caminho, nos reunimos e fizemos uma prece, solicitando a Jesus, e também ao nosso Pai, a devida proteção dos bons espíritos e, acima de tudo, forças para superarmos os desafios que poderiam advir. Caso fossem eles os mais difíceis, que tivéssemos a resignação adequada para não perder a chance do aprendizado. Interessante que, durante a nossa singela oração, novamente tive a minha visão aberta para as maravilhas espirituais, onde luzes cristalinas nos envolviam a todos e uma espécie de chuva de flocos vinha do alto, sendo absorvida pelos nossos corpos, dando-nos imediata sensação de conforto e bem-estar, alimentando-nos espiritualmente e transferindo para os nossos esquálidos organismos uma sensação agradável, diminuindo-nos a dor da fome que sentíamos. Todavia, eu estava consciente de que precisaríamos alcançar o nosso objetivo antes que a noite caísse e os riscos inerentes aumentassem. Apesar da incerteza de realmente encontrarmos o nosso irmão Marte ou sermos mesmo recebidos,
pela condição que ora se apresentava em Roma, onde uma guerra civil leva a violência para todos os locais, não poupando ninguém, poderíamos até nos encontrarmos em situação ainda pior do que estávamos agora. Era preciso, então, manter a luz da esperança acesa no coração. Sendo assim, com uma energia que eu buscava retirar do meu íntimo, solicitei que dessemos início à nossa proposta. A princípio, a resistência das pessoas e a minha própria se mostravam adequadas, uma vez que a temperatura um pouco mais amena, do início do outono, ainda não muito fria, nos estimulava de certa forma, porém, quando o sol se fez alto, começamos a sentir a falta da água, que, aliada à condição do jejum prolongado, começou a mostrar os seus efeitos, debilitando a grande maioria. Os mais fortes, incluindo eu e o Vesta, procuravam sustentar os idosos e carregar as crianças, mas isso seria por muito pouco tempo. Outro contratempo era a condição da estrada. Precisávamos estar atentos a qualquer grupo de salteadores ou mesmo de combatentes. Por não estarmos do lado de qualquer um deles, ou mesmo não possuirmos coisa alguma de valor, seríamos certamente alvo de alguma violência gratuita. Quando nos encontrávamos extenuados, mas não abatidos em nossa fé, decidimos parar um tanto afastados da estrada, junto a algumas árvores, para o descanso mais do que necessário. Sugeri que todos me acompanhassem mentalmente na oração do Pai Nosso, para não chamarmos a atenção de qualquer um que por acaso passasse pela estrada. Assim que encerramos a prece, a misericórdia do Senhor não se fez esperar, pois 2 homens de compleição forte surgiram por detrás de algumas árvores e, com agilidade, disseram: "Não temais, pois estamos nas cercanias apenas caçando e ouvimos um de vós recitar a oração que o nosso mestre nos ensinou. Somos também cristãos e vivemos relativamente próximos daqui com as nossas famílias, hoje escondidos em local ermo, depois que grupos armados levaram o pouco que tínhamos de grãos e também nossas ovelhas." Naquele exato instante, levantei as minhas 2 mãos justapostas, em sentido de gratidão a Deus, e falei: "Irmãos, usais de misericórdia conosco, pois não temos sequer água para beber e a fome nos consome, porque estávamos prisioneiros por sermos cristãos. Se possível, indicais um local onde possamos encontrar água." Um deles, olhando-me com alento e não com pena, perguntou: "Como te chamas?" Imediatamente respondi, apontando também o amigo que estava próximo: "Fídio, Senhor, e este que se encontra próximo, Vesta." "Vesta, Vesta, recordo-me desse nome, talvez das catacumbas." O Vesta aproximou-se um pouco mais e disse: "Não pode ser. Marte, és tu?" "Sim, meu irmão, eu mesmo." Ambos se abraçaram felizes, numa emoção tão contagiante que envolveu a todos os presentes. Logo após, o Marte, dirigindo-se a nós, disse: "Estamos instalados próximos de um riacho, não muito longe daqui, onde ele nos fornecerá alimento e água para todos, porque o que temos conosco será suficiente apenas para alguns de vós." Ambos, predispondo-se a nos auxiliar com as crianças e os idosos, depois da pouca distribuição da água, tomamos o rumo indicado, enquanto o Vesta aproximou-se um pouco mais e disse: "Fídio, abençoados sejam aqueles que vêm em nome do Senhor." Sim, Vesta, e ele não nos desampara em momento algum, desde que mantenhamos a fé ardente em nossos corações. Capítulo 37. Novos projetos. Alguns momentos realmente se fazem inesquecíveis em nossas vidas, pela singeleza em que se apresentam, porém, por estarem envoltos em uma atmosfera de renovadas esperanças, envolvem os nossos corações em supremas alegrias. Foi exatamente essa a constatação ao ver os meus irmãos e irmãs de infortúnio, com destaque para as 2 crianças, sentirem-se um pouco mais seguras, independentemente do bem-estar da alimentação simples e da água abundante estarem à disposição. Junto com o Marte havia uma pequena comunidade de cristãos acampados e, tão logo nos dessedentamos e nos alimentamos frugalmente, pois a quantidade de pão, caça e pesca era um tanto reduzida para todos, sentamo-nos debaixo de uma árvore frondosa, na companhia do Vesta e do nosso anfitrião, para nos inteirarmos dos fatos correntes.
O nosso irmão Marte nos explicou que se afastara de sua propriedade junto com a família e os seus servos, e ainda terminou por reunir certa parte da sua vizinhança, para se instalarem no local onde nos encontrávamos, em virtude de alguns combates terem se dado nas imediações de sua propriedade. Para não correrem risco de morte, conseguiram sair da região antes da chegada dos revoltosos, que, segundo ele soube posteriormente, tomaram o local de assalto. O difícil da situação hoje não era necessariamente o fato de serem cristãos e viverem pacificamente em suas terras, mas sim a guerra civil impetrada, que não poupava quem quer que fosse. Pelas informações mais recentes, já haviam subido ao trono, depois da morte do Nero Claudius, 2 imperadores em questão de poucos meses, sendo que a insegurança era tamanha que provavelmente este segundo seria destronado em tempo muito breve. Tanto Marte como os demais estavam com o destino incerto, pois já fazia algum tempo que se encontravam por ali instalados. Essa condição não era propícia, em virtude da insegurança pela proximidade relativa da cidade. Eles teriam que se movimentar e, para a segurança do grupo, precisavam dividi-lo, a fim de não chamarem a atenção e serem confundidos com combatentes de alguma facção, apesar desta não ser a maior preocupação, porque a crueldade estava pior nos corações das criaturas, pelo receio imposto que a guerra proporciona. Finalizando as informações, ele disse: somente tendo uma fé inabalável em nosso Senhor e Mestre para não desistir da própria vida. Diante da ponderação do novo amigo, salientei: tens razão em tuas palavras e também na estratégia que montas para a movimentação das pessoas. Estamos em condições semelhantes, porque o nosso grupo possui um pouco de tudo. Eu, um legionário considerado traidor por esposar a minha fé no Cristo Jesus, os demais, em situação semelhante como cristãos, acrescendo o fato de suas famílias estarem destroçadas ou dispersas, porque alguns daqueles familiares que se encontravam também enclausurados em celas próximas serviram de alimento para as feras, depois desta balbúrdia que se transformou Roma, com a morte do sanguinário alienado. Marte, para onde exatamente tu pretendes ir? Honestamente, Fídio, não sei. Precisamos nos afastar da cidade, sabendo de antemão que o risco está por toda parte. Temos a intenção de montarmos uma pequena comunidade, onde a caridade com Jesus fará parte de nossas atividades diárias, porque, em virtude da guerra, muitas famílias estão na mesma condição em que nos encontramos. Podemos nos dividir para a movimentação, mas, se estiveres de acordo, tu e o Vesta, podemos construir juntos essa comunidade cristã. Tenho certeza de que o Senhor nos indicará o local mais adequado e nos suprirá do necessário. Que pensas? Por mim, estou contigo, crendo que o Vesta poderá também nos acompanhar neste projeto. O amigo não faltou com o seu apoio, confirmando-o. Sendo assim, decidimos que, depois que todos do nosso grupo estivessem em melhor condição, talvez em 1 ou 2 dias no máximo, nós iniciaríamos a movimentação para estendermos os benefícios da Boa Nova para todos que se abrissem de livre e espontânea vontade para o amor do Cristo. Capítulo 38. Porto Seguro. Passados os 2 dias, com o grupo de recém-libertos como eu um tanto mais recuperado, dentro do que era possível para o nosso estado, começamos a nos movimentar. A estratégia foi dividir todas as pessoas em 3 unidades, sendo orientadas por mim, pelo Vesta e pelo Marte, de maneira que procuramos distribuir os mais jovens e fortes para integrarem os grupos no sentido de auxiliarem idosos, mulheres e crianças. Era o momento exato para utilizar-me de minha experiência como legionário que fora. Desta forma, a movimentação seria feita durante o amanhecer e ao cair da tarde, quando não só as estradas estariam mais vazias, mas também para que o calor do dia não nos castigasse as poucas energias que possuíamos, pelo alimento racionado, porque, naquele início de outono, a temperatura estava peculiar, sendo mais quente do que o normal para a época. Durante 5 dias precisamos nos movimentar, procurando algum local que não fosse propriedade de ninguém e que tivesse água abundante e possibilidade de caça e pesca para darmos conta da população que nos acompanhava. Sem ter noção a respeito do que se passava, o Senhor nos possibilitava a prática da solidariedade, especificamente no meu caso, porque,
na condição de solteiro e hoje um verdadeiro fugitivo acusado de traição ao Estado, sem o conhecimento da Boa Nova, eu procuraria dar prioridade para a minha vida, jamais me preocupando com aqueles que ombreavam a mesma desdita. No entanto, tudo havia se transformado em curtíssimo espaço de tempo, de modo que a existência tomava proporções de um valor inestimável, oportunidade de crescimento e evolução, e não mais de vivenciar os dias e noites, limitado às questões voltadas a defender interesses de poderosos, através da guerra de conquista e escravização dos nossos semelhantes, fosse ela direta ou indireta, através dos impostos escorchantes que o Estado impunha para todos os conquistados. Com Jesus, a partir de agora, a direção era nova, porque gradativamente eu me conscientizava de que era impossível crescer e ser feliz sozinho, vendo os meus irmãos e irmãs sofrerem, não apenas pela perseguição em si, implementada contra os cristãos, mas pelo pior, que é a indiferença pelo sofrimento do próximo, seja ela de que natureza for. E, em nossos tempos, era o que não faltava, porque muitos poucos viviam às custas daqueles inumeráveis que procuravam sobreviver. Mantendo os pensamentos voltados para o interesse coletivo, eu notava que as inspirações se faziam presentes, como se fôssemos orientados, não somente eu, mas os demais companheiros de jornada, pois as sugestões dos espíritos amigos surgiam diretamente através dos dons de muitos dos nossos irmãos ou do meu mesmo, e até com frases curtas que uma criança ou outra dizia, principalmente quando acampávamos provisoriamente durante a tarde e sempre procurávamos orar nesses instantes, no intuito de recebermos as orientações adequadas. Depois do 5º dia de caminhada, chegamos próximo de um campo, sendo ele cortado por um rio caudaloso e árvores que nos abrigariam e também forneceriam madeira suficiente para criarmos a nossa pequena comunidade. Uma das meninas, possuindo uma idade de não mais do que 12 anos, aproximou-se do Marte e apenas disse: "O local é este mesmo que o Senhor está procurando. Aqui encontrarão paz por um certo período de tempo." Eu e o Vesta, que estávamos próximos, pudemos acompanhar a cena muito impressionados, pois era claro o envolvimento de um bom espírito, confirmando o que nós três havíamos sentido. Não havia mais o que questionar a respeito e decidimos que, depois do fornecimento da ração do dia, iniciaríamos o trabalho de construção das nossas moradias. Era a bênção do Senhor a nos proporcionar a possibilidade de reiniciarmos as nossas vidas, em um porto seguro, dentro do critério da união em favor de todos, entendendo que a verdadeira propriedade é aquela que se chama de vida lastreada no amor. Jamais imaginaríamos que, passados alguns séculos, aquela pequena construção que iríamos iniciar se tornaria uma grande cidade, como se o seu crescimento prestasse culto à misericórdia do Senhor. Capítulo 39. Nossa comunidade. Os meus conhecimentos como responsável por uma unidade de produção militar passaram a ser extremamente úteis em nosso acampamento, sendo possível administrar o nosso trabalho sem que chegássemos à exaustão, utilizando inclusive as capacidades práticas de alguns dos componentes do grupo em favor de todos. Gradativamente, fomos levantando as nossas casas, simples moradias logicamente. Tão logo solucionamos essa parte da tarefa, iniciamos a construção de outras, que serviriam para os futuros residentes, pois a situação em que Roma se encontrava, em plena guerra civil, colocava grandes multidões em risco de morte, despejando-as de seus próprios lares, sendo um dos riscos adicionais o inverno que estava por chegar, que poderia ser como os outros, inclemente. Aos mais jovens, foi impossível controlar os aspectos do legionário que ainda falava alto em meu íntimo. Assim sendo, no tempo que me sobrava, passei a ministrar algumas técnicas de defesa, não apenas pessoal, mas também de nossa comunidade, tomando o cuidado de cercá-la de forma a nos proteger de algum grupo de revoltosos ou mesmo salteadores, e também de possíveis animais de maior porte, em virtude de nos encontrarmos em campo mais isolado e cercados ainda de muita mata virgem. Conforme havíamos previsto em conversas com o Marte e o Vesta, logo começaram a chegar pessoas que haviam perdido o pouco que possuíam, pelas barbaridades que a violência traz em seu bojo.
De conformidade com os nossos objetivos, íamos abrigando-as dentro das nossas possibilidades, e oferecendo alimento e também trabalho participativo dentro do grupo, utilizando das habilidades de cada um, que, na sua maioria, se consistia em gente simples dos campos. O que nos deixava mais satisfeitos diante de tanto trabalho era a oportunidade materializada de exercitar os ensinos da Boa Nova do nosso Senhor, cuja essência está no amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Um outro aspecto importante diante dos novos moradores era o respeito às suas crenças, apesar do nosso grupo se reunir para os estudos dos ensinos do Cristo 3 vezes por semana, incluindo ainda o recebimento das orientações dos bons espíritos e a imposição de mãos, em benefício dos presentes, principalmente dos mais fracos e enfermos, com a livre participação de quem estivesse interessado. Desta forma, se delineava outro tipo de prática, aquela voltada ao respeito ao semelhante, para que as atitudes não violassem o direito dos demais. Para isso, em pouco tempo, criamos algumas regras para a convivência em sociedade, dispostas para o bom relacionamento, todas lastreadas nas lições de Jesus, que visam educar e não punir, sendo elas contrárias aos procedimentos romanos nos quais havíamos sido educados ou, por que não dizer, deseducados, via de regra, pelo uso da violência, a começar do próprio lar, incluindo ainda o desrespeito à condição feminina. Eram mais do que necessários esses procedimentos, porque, em muito pouco tempo de nossa instalação naquele espaço, a população local havia triplicado, sendo que, para nossa completa satisfação, vieram ter conosco o Rufus, o Octávio e a Nênia, que souberam por algum viajante a respeito de nossa comunidade. Apesar de recebermos poucas notícias dos acontecimentos tenebrosos da luta pelo poder, passado um semestre de nossa permanência no local, soubemos que Roma já possuía um terceiro imperador e, com a situação ainda por se resolver nas lutas intestinas, muito provavelmente este que assumia não deveria também ficar muito tempo no seu posto. Com isso, a população pagava um preço altíssimo com a violência, que gera com ela as desgraças, não somente da morte, mas também todas as consequências posteriores pela destruição dos valores mais simples da sociedade.